Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de hoje. Hoje a aula será sobre como organizar a parte do seu guarda-roupa, closet, armário com os cabides, a parte dos cabideiros. Então o primeiro passo é você colocar toda essa roupa que está no cabideiro sobre uma cama. Então vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo de como a gente vai fazer essa montagem, essa organização aí na sua casa, no seu guarda-roupa, no seu closet. O primeiro passo, antes de começar, eu vou te dar algumas dicas, algumas informações muito importantes. Você é a profissional da organização. Todas as vezes que nós vamos adentrar a casa de um cliente, a casa de uma cliente, para fazer uma organização, nós temos que ter alguns cuidados. Hoje vocês podem perceber que eu estou um pouco mais à vontade. Então eu estou com uma blusa mais fechadinha, eu estou de cabelo presos, eu estou sem nenhuma bijuteria, sem nenhuma joia. Por que isso tudo, Malu? É ética profissional, é postura. Afinal, você é a organizadora, você é a profissional da área. Então exige uma certa postura, uma certa responsabilidade e uma certa ética. Imagine você com uma roupa desconfortável, curta, decotada, que você vai ter que manusear muito os braços, subir provavelmente em escadinha, não vai pegar bem, não vai dar certo. Outro ponto, bijuteria ou joias. Às vezes, um relógio, uma pulseira, a sua aliança, o seu anel, enfim, pode enroscar na peça da roupa da cliente, pode rasgar, pode inclusive danificar não só a peça, como a sua mão, o seu dedo. Então, nós temos que nos atentar a todos esses detalhes. Um outro ponto é o comprimento das unhas, não é? Então, unhas muito compridas, de esmalte muito escuro. Outro ponto também são as unhas. Parece até besteira, mas unhas muito compridas, de esmalte muito escuros. Já bateu a mão em alguma peça, olha, inclusive branca, e ficou aquele risco da cor do esmalte? Gente, não vai dar certo isso na casa da sua cliente, ou até mesmo aí na sua casa. Então, independente de quem esteja fazendo esse curso, seja a profissional da organização, seja você a dona da sua própria casa, você que vai fazer isso na casa de uma amiga, de um parente, os cuidados são muito importantes e são bastante necessários, uma vez que você é a profissional nesse momento. Outro ponto que eu gosto muito de ressaltar são alguns produtos que eu utilizo. Por exemplo, se eu estou num closet, aqui é uma simulação, nós estamos no estúdio, mas suponhamos que você esteja aí na casa da sua cliente, no quarto da sua cliente. Então você deve usar Propé. Eu vou mostrar para vocês o que é. E luva. Luva também é muito importante, até para evitar o manuseio nas peças das pessoas. Então, são detalhes muito importantes. Caso também você esteja fazendo uma cozinha, uma despensa, a geladeira, também cabelos presos, uma touca. Mas isso eu vou te dar dicas de como fazer lá nas próximas aulas, quando a gente chegar na organização desses novos ambientes, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade no guarda-roupa, no closet, na parte, então, dos cabides. Então, antes da gente começar a colocar toda aquela roupa sobre a cama, eu vou te dar algumas orientações de uso adequado de cabide. Cada casa tem as suas particularidades, cada cliente tem seu tipo de roupa. Então é assim, vai depender muito de onde você está, de que tipo de roupa você vai organizar. Mas assim, a orientação, ela é geral e serve para qualquer pessoa. Porém, você vai ter que estar muito atenta na hora de organização, de prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, tá? Quando a gente vai fazer a organização da parte do guarda-roupa que utiliza os cabides, do cabideiro, muitas pessoas às vezes acreditam que é frescura trocar cabide, né? Deixá-lo padronizado.
esse é o primeiro passo para a organização ter sentido, porque mais do que esteticamente, a organização ela busca também um sentido para que você verifique tudo que tem. Então, quando você tem vários tipos de cabides juntos, então vou dar exemplo aqui, ó. Todos são bons, todos são importantes mediante a necessidade da cliente. Imagine isso aqui lá no seu guarda-roupa, que depois até nós vamos lá mostrar, tá? Só de olhar já dá um pouquinho de mal-estar. Então, é roupa provavelmente enroscada em outra, é roupa que não poderia estar mediante alguns detalhes do cabide que vão estragar. Uma vez que nós estamos falando de investimento, de empreendedorismo, uma roupa, uma peça de roupa, você sabe quanto é caro, quanto custa, quanto custou para você. Então, é investir em cabides, né? Na verdade, não é caro, é investimento, porque você também está preservando a sua roupa. Então, vamos dar exemplo aqui. Ai, Malu, eu vi e eu quero usar na minha casa, na minha cliente, ou a minha cliente quer, nós temos que sempre ouvir muito o cliente também. Às vezes ele não quer investir, às vezes ele já tem uma quantidade suficiente que você aí vai fazer um bem bolado, um quebra-cabeças para poder estar utilizando. Então aqui, ó, nós temos vários de acrílico. Porém, ó, você observa cada qual de um tamanho, cada qual de um modelo. Suponhamos que a cliente tenha vários desses. Vai começar a ter um trabalhinho um pouquinho maior. Quando você colocar todas as peças sobre a cama, você vai fazer uma contagem de quantas peças a cliente tem, por exemplo, de regata, depois de meia manga, depois de manga longa. E aí você vai contar quantos cabides ela tem para começar essa padronização, essa categorização. Então, vai demandar um pouquinho mais de tempo. Suponhamos que ela já tenha razoavelmente um número de cabides, enfim, aí nós já vamos começar o processo que vai ser hoje da aula. Então, fica muito atenta no tipo de cabide. Não vai sair tirando todos os cabides da cliente ou pedindo para que ela compre. Claro que não, porque você é uma profissional, você tem ética, você tem postura. Mas você vai mostrar de uma maneira mais visível, mais prática, a necessidade muitas vezes dela fazer essa troca e esse investimento de cabide, tá? Outro tipo de cabide que a gente está verificando muito no mercado, não é? São esses cabides aqui para camiseta. Então, também vou te mostrar os prós e contras de usá-lo, né? Nós temos os cabides de plástico, que a gente verifica muito nas lojas de shopping da utilidade, lojas de R$1, enfim. Também nós não vamos desmerecê-lo, mas nós vamos mostrar certinho onde eles podem ser usados, porque eles têm, né, alguns detalhes que, dependendo da peça, não dá para usar. Porém, cliente tem, você aí na sua casa já tem, não sai jogando tudo não. Nós vamos dar jeito também, tá? E aí, nós temos outros tipos também. Esses são os de veludo, né? Hoje já existem várias cores, vários modelos. Qual é a vantagem desse que eu vou mostrar para vocês também? É a espessura. Então, para otimizar espaço, às vezes a cliente ou seu guarda-roupa, seu closet não tem tanto espaço, né? Olha a diferença de um desse fininho para um desse aqui de acrílico, tá? Então, tudo isso tem que ser mostrado para a sua cliente. Não é? Não adianta falar só que ela precisa comprar, que ela precisa trocar, que ela precisa investir, mas os porquês. Porque tudo na vida, né, gente, quando for bem explicado, quando esses porquês estão bem colocados, a gente consegue aí muitas coisas. Então, explique o motivo pelo qual há necessidade, se houver, é lógico, né, da troca desses cabides, tá bom? Depois também nós temos esse outro modelo aqui, tá? São alguns modelos, né, que também servem para camisetas, eu vou mostrar detalhe por detalhe. Nós temos o de madeira, nós temos os infantis. Então, agora devagarinho, tá, que nós vamos começar mesmo a organização, eu vou mostrando para vocês onde cada qual pode ser utilizado. Tudo bem? Então, a princípio, só um norte da necessidade ou não da troca de cabides, ok? Então, vamos lá agora para trazer todas as roupas. Outro
ponto também importante, uma vez que você vai estar na casa da cliente muitas vezes, se você vai ter um lugar para tudo isso. Então, suponhamos que você verifique que em 1, 2 dias você vai ter que organizar o closet. Pense que essa pessoa, essa família, esse casal, seja quem for, vai precisar dormir à noite, vai ter que descansar durante o dia. Não sei aí como que é, né, o andamento e o cotidiano da casa. Então, você vai perguntar para sua cliente se ela vai ter um lugar para você colocar toda essa roupa, caso você não termine a organização no dia, ou se pode ser até no próprio quarto. Como aqui é uma simulação, como nós estamos aqui no estúdio, você vai forrar na cama da cliente, numa mesa, algum outro pano, um lençol, um edredom. Nunca sobre a cama que a cliente dorme, não é? Ou que ela utiliza, colocar todo o seu material sobre a cama sem nenhuma proteção. Tá? Isso também é uma orientação profissional de postura e de ética, ok? Então, vamos tirar um pouquinho só esses cabides daqui, para não fazer confusão, tá? Você pode ter uma caixa. Eu vou até colocar no chão agora. Então, por que eu coloquei esses 3 cestos, uma caixinha? Pode ser 3 bacias, pode ser 3 caixas, 3 sacolas, enfim. Ah, pode ser até mais? Pode. Mas por que aqui a quantidade de 3, tá? Uma doação, uma conserto e uma lixo ou até mesmo reciclagem. Então, vamos pensar o seguinte: toda organização, ela precisa de um destralhe, ela precisa do detox, vamos dizer, não é? Então, seja no quarto, nós já falamos em aulas passadas, se você perdeu alguma aula, reveja, revise, assista novamente para dar uma sequência mais elaborada durante o curso. Então, todas as vezes que você vai começar uma organização, é necessário que você verifique com bastante cautela, bastante cuidado, o que vai de fato ficar nessa organização. Porque o segredo é esse: o que você não está utilizando, o que não faz mais sentido para você, não deve voltar. Afinal, você vai começar um processo que demanda um certo tempo. Então, pensa assim, ó, você vai trazer tudo para cá. Se você não tiver todo um esquema para fazer essa organização, você vai se cansar. O que vai acontecer? Não para você que é a profissional da organização. Não dá para se cansar no meio do processo. Mas suponhamos que você é a dona da casa, é você mesmo que vai fazer tudo isso. Se você não tiver uma organização até de tempo e de espaço, o que provavelmente vai acontecer? Você vai se cansar. Aí você vai pegar tudo aquilo, vai jogar lá dentro do guarda-roupa novamente, dentro das gavetas, vai ficar pior do que já estava. Então, organização até do espaço e do tempo. Agora, se eu estou falando para você que é uma profissional da organização e que está aí fazendo o curso para melhorar ainda mais a sua habilidade, as suas potencialidades, vamos então organizar esse espaço, tá? Então, mediante essas 3 caixas, o que eu vou trazer agora? Toda essa roupa que está pendurada e dentro das gavetas para a cama. Vamos lá? Provavelmente você já viu um guarda-roupa assim, ou até o seu esteja dessa maneira, mas daqui a pouquinho vai estar totalmente organizado. Então, não precisa se assustar, tá? Se a gente observar aqui, deixa eu olhar para cá, para a câmera, tudo bem? Se a gente observar aqui, olha, tem cabides de vários modelos, um olhando para dentro, olhando para fora, enroscado, tá? Provavelmente, olha, caindo roupa, isso, gente, é real, viu? Aí, lógico que aqui, olha, é bom que aconteça para que vocês verifiquem mesmo. Aqui eu dei até um pouquinho mais de forçada, mas realmente eu já organizei guarda-roupa, closet assim, tá? Então, ninguém precisa desnortear. O que nós vamos fazer a princípio? Pegar toda essa roupa e levar lá sobre aquela cama que você já viu. Ou na sua mesa, ou num outro espaço, enfim, ok? Então, vamos pegando aqui devagar. Lembre-se que se você está na casa da cliente, todo cuidado se faz necessário. Se é na sua casa também, uma vez que você comprou tudo isso, você investiu,
E aí nós vamos levando toda essa roupa lá para aquela cama. E aí, aos poucos, você vai Então você já tirou tudo que estava pendurado. Olha aqui como que tá também, ainda peças, né, caídas. Provavelmente muita coisa essa pessoa aqui deixou de usar, porque estava enroscada, estava perdida. O que acontece quando você não tem praticidade, quando você não tem visibilidade das coisas? Tudo que você não vê, você não usa. Então agora nós vamos começar a organização de uma maneira que vai ficar tudo visível, tudo categorizado, selecionado, e toda essa outra parte aqui também, ó, eu vou tirar para depois a gente montar nichos, caixinhas organizadoras, para que deixe tudo de acordo com a necessidade da cliente. Sempre lembrar isso, viu, gente? Você está organizando para cliente, o que se faz interessante para cliente. No caso, pode ser você mesma, né, a cliente, ou uma outra pessoa. Então, na visita técnica, você já ouviu bastante, muito mais do que falar, por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Fica a dica, nós temos que ouvir muito mais do que falar naquele momento, para ver a necessidade, o dinamismo, como que é o cotidiano da sua cliente ou do seu cliente, quando for o caso aí também da parte masculina, ok? Então eu também vou tirar tudo isso daqui. Bom, então colocar tudo sobre a cama pode até dar na sua cliente um pouquinho de ansiedade, de nervosismo. Então, se possível, que ela não esteja presente, e mesmo estando, porque a casa é dela, afinal, né, e você tem que respeitar esse espaço, é você orientando e falando que para a organização acontecer, precisa sim que haja essa desorganização a princípio. Se as roupas são suas, né, você está na sua casa, qual é o primeiro passo? Você começar pegando peça por peça mesmo. Então, é um trabalho que demanda um certo tempo, por isso que é importante você fazer por etapas. Se você é a profissional da organização, esse processo ele já é mais dinâmico e eu vou te mostrar 2 maneiras de fazê-lo. Então, vamos por partes para não se confundirem, tá? Se eu sou a dona da casa e eu estou no meu processo mesmo, eu posso colocar uma música, eu posso estar até mais à vontade, posso chamar minha filha, enfim, vai do seu gosto, da sua maneira. Eu vou olhar peça por peça e vou começar a analisar se eu uso, se faz sentido ter essa peça em casa. Você vai começar a perceber assim, nossa, eu não acredito, eu tenho essa peça, meu Deus, achei que eu não tivesse mais, tivesse já doado, enfim, estragado. Por quê? Você percebeu como que estava aquele guarda-roupa, ok? Então, as caixas já estão aqui. Doação, conserto e reciclagem ou até mesmo lixo. Porque, gente, você também não vai doar aquilo que nem para você serve. Tá furado, tá rasgado, não é? Então, vamos pensar também no ser humano, vamos ter essa resiliência, vamos ter também esse momento de pensar mesmo na outra pessoa, ok? Então, tá, deu certo, eu quero, tá legal, ainda eu uso, vai colocando num cantinho. E assim você vai fazendo com tudo, peça por peça, tá? Essa blusa aqui, ela é uma malha, né? Um tricôzinho bem fininho, né? Ela é meio pesada e ela estava pendurada num cabide desse. Então aqui eu já começo a mostrar para vocês o certo e o não tão certo, vamos dizer assim, porque na organização não tem certo e errado. Olha aí, ó, né? Tem o que dá certo e o que dá errado. Você concorda que isso daqui, ó, até de olhar já dá para perceber. Ela vai ficar com o tempo totalmente torta. Então, quando você for usá-la, provavelmente ela vai estar com um decote aqui muito maior do que
já era, né? Do que é. Então, esse cabide não está de acordo para esse tipo de blusa. Mesmo porque ele escorrega, tá? Outra coisa, esse outro cabide aqui, por exemplo, também, que são aqueles, né, de plástico e tal. Olha o que ele tem aqui. 2 ganchinhos que, conforme o tempo vai passando, ele vai marcar aqui. Então, é como, já viu ou já até usou alguma blusa que parece que você está com o cabide dentro de você? Então, é isso que aconteceu aqui, tá? A blusa, ela é mais pesada, então, isso daqui, ó, vai marcar muito. Ai, Malu, então, qual seria o ideal ou o melhor aqui? No caso, o de veludo, tá? Você vai ouvir muitas vezes flocado. Outra coisa, nunca colocar o cabide aqui, né? Porque, ó, vai ter que lá para colocar. Não, sempre por baixo. Então, é onde você vai pegar, sempre também com calma, com cuidado. Olha, 10-0 aqui na blusa. E vai pendurando. Colocando aos poucos. O ideal dessa daqui, se for mesmo pensar de acordo, se a cliente tiver nicho, tudo certinho, é você dobrar, que é um outro passo que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas às vezes a cliente quer também que fique pendurada. E aí você vai melhorando, certo? Pronto. Então, é uma blusa que agora ela não vai mais escorregar, porque o flocado, né, o veludo, não deixa isso acontecer, tá? E também aqui não vai ter mais o perigo de deformar. Então, esse começa, né, essa já é a primeira orientação, o uso adequado de cabide. Suponhamos que sua cliente já, né, comprou, já investiu em cabide e ela quis tudo desse. Se você observar que não dá para pendurar, vai ter um momento que eu vou te ensinar como dobrar, tá bom? Vamos por parte, certo? Você viu que essa blusa daqui, ela é 3/4, é aquela que vem até aqui mais ou menos. Essa daqui já é manga curta. Então, nós vamos começar a seleção também. Além de você verificar se a peça vai ficar, se é uma peça que compensa você tê-la e você vai usar, olha o segredo, você vai começar já a fazer os montinhos da seleção e da separação do que é manga curta, manga longa, meia manga, 3/4, né, 7/8, regata. Tem para mulher fica até mais difícil de tanta opção que tem, não é? Então, por exemplo, aqui já é uma regata, tá? Eu gosto, uso, tá sem botão. Então, se ela já está sem botão, para onde você vai colocá-la? Na caixa de conserto, tá? Que é aqui, certo? E assim, gente, ó, outro probleminha aqui. Uma sobre a outra, certo? Essa daqui branquinha tá meio amarelada, então também é hora de tirar daqui. Isso pode acontecer na casa da cliente, Malu? Pode, e você tem essa liberdade, com jeitinho, lógico, né? De fazer uma pilha também de roupa que de repente precisem ser lavadas. Ó, regatinha, tá tudo bem, tá funcional, então vamos depois montar para ela. Essa daqui, lavanderia, provavelmente guardou mais assim sujinha, desodorante. Depois também vou dar dicas de como limpar isso daqui, tá bom? Que é uma misturinha fácil com bicarbonato de sódio. Então essa vai para uma outra pilha que é lavanderia. E assim, gente, olha aqui também, ó, olha a confusão de peça. Dá para perceber que nós estamos com 3 blusinhas juntas aqui? Ó, tem uma preta com branca, até mais de 3. Uma preta normal, uma branca e uma estampadinha, print, né? De animal. 4, na verdade. Todas juntas. O que acontece, gente? Provavelmente você pega a primeira, tá? Com a pressa, tá enroscada, ó. Certo? Então, também não é vantagem você usar um cabide só para várias peças. É preferível você colocar
uma peça em cada cabide. E olha, gente, olha o nó. Você imagina isso de manhã ou na hora que você vai precisar, com um pouquinho mais de pressa, para pegar? O que você vai fazer? Você vai desistir, você vai fazer isso aqui, ó, e vai colocar lá de novo. De repente, você vai usar aquela camisetinha que você está sempre com ela. Então, não é interessante todo esse bolo, tá? Por exemplo, olhei isso daqui eu tinha talvez 17 anos, né? Algo que hoje eu já não use mais, já não tem mais a ver comigo, não tem a ver mais com o meu estilo. Tudo isso tem que ser avaliado. Por quê? Às vezes a pessoa ela fica guardando, ela fica, ai, mas tem, né? Eu ganhei e tal. Ok, mas você vai usar? Tem seu estilo hoje, na vida que você está vivendo, nesse momento, nesse ciclo? Então, gente, valeu, né? Agradeça, valeu, foi importante, mas vai para a doação. E aqui não é aqui a doação. E coloque para doar, tá? Isso também é um ponto muito importante na hora do descarte, na hora do detox, na hora de verificar tudo isso. Porque hoje pode ser que você não esteja nessa vibe de usar uma blusa daquela. Então tá na hora de dar, tá na hora de doar. Pode até vender. Muitas vezes me perguntam, né? Ah, mas vender também, não é melhor a gente doar? Que tem toda essa parte aí, né? Da ajuda, enfim. Você sabe que quando você vende, você também está ajudando? Como assim? Bom, muitas pessoas não vão bater na sua porta pedindo alguma coisa. Ela também tem essa vontade, ela também tem esse brio de querer comprar. Então, quando você vende por um precinho mais acessível, quando você vende para um brechó que ele vai revender, quando você vende para um bazar que ele também vai colocar um precinho mais razoável, mais acessível, essa pessoa que necessita, ela vai ter esse prazer também de compra. Então, você está ajudando também. Não precisa ser só a doação. Ok? Pensa nisso, você vai fazer um dinheirinho até para investir num cabide, ok? Esse outro tipo aqui, ó. Esse cabide é excelente. Por quê? Ele tem essa voltinha para colocar pecinhas como essa, né? Que seria aí a alcinha. Então, você vem e só coloca, já fica perfeito, tá? Uma peça também que tá tudo ok, tá com botão, tá limpinha, ela vai ficando. Tá? Ai, Malu, mas daí vai começar, né? Vai começar veludo, vai começar acrílico para regata, vai começar esse outro, vai ficar tudo do jeito que tava. Não vai não, porque eu vou te mostrar como que você vai fazer por categoria, ok? E assim vai, gente. Assim você vai selecionando, você vai tirando, você vai colocando a peça, né, dentro, né, sobre o montinho que comporta. Olha, mais uma aqui, tá? Ah, precisa tirar tudo, Malu? Precisa. Bom, então agora
vamos entender que a cliente optou por todos os cabides de veludo, tá bom? Então, a princípio, eu fui colocando ainda sem uma categorização. Então, vamos relembrar lá na cama. Você selecionou o que era regata, o que era manguinha curta, meia manga, tá? Aqui você vai observar que eu parei na meia manga, que depois eu vou mostrar um outro lado, que são mangas longas e inverno. Porém, o que está acontecendo aqui ainda, tá? Eu coloquei de propósito para você aí perceber. Vai depender muito de como a sua cliente utiliza no dia a dia. Parece até uma coisinha bobinha. Até o modo como a sua cliente abre o guarda-roupa e ela olha as peças, também é importante que você saiba. Por quê? Tem gente que gosta de olhar assim, tem gente que gosta de olhar assim, tá? Então, vamos pensar que aqui a cliente gosta de fazer isso aqui. Então, nós estamos colocando todos os cabides, sempre olhando para dentro do guarda-roupa, tá? Então, esse gancho aqui, sempre para dentro. Olha já como que já deu a parte aí estética, até mesmo, né? A diferença, pois é lógico que aqui ainda vai ser melhor, né? Organizado. Tá? Mas assim, olha já a padronagem do cabide, como que já dá diferença, e no visual também, na parte estética, como que já visualiza muito mais, sem ter aquele montoado de coisa aqui, que é um outro processo que nós vamos verificar. Então aqui, olha, tem cliente que vai gostar de regata com regata, então você começa com as cores claras, branco, nude, bege. Guarda-roupa de mulher é um pouquinho mais detalhado, porque tem bolinha, tem listra, tem estampa. Depois você vai ver também aí do masculino, como facilita um pouquinho mais essa tabela de cores. Mas só para ter uma noção, das mais claras para as mais escuras, para as estampadas. Aqui ainda não está finalizado, tá? Onde eu quero chegar com isso? Bom, tem cliente que gosta, então, como eu já te falei, de regatas, meia manguinha, né? E vai indo. Aqui o que é que aconteceu? A cliente quer por cores. Ela gosta de abrir o guarda-roupa. Hoje eu tô afim de branco. Ela já vai no foco do branco. Ah, eu quero hoje preto. Ela vai no foco do preto. Então, tudo isso também dentro da organização, dentro da visita técnica, nesse momento que você, enquanto profissional da organização, está organizando o closet, o armário, o guarda-roupa da sua cliente, a escuta tem que estar muito ativa. Provavelmente, se a cliente estiver junto a você, é o momento também de você perceber como ela quer isso aí, ok? Aqui nesse caso, a cliente quer por cores, tá bom? Então, eu vou finalizar por cores aqui para a cliente. Bom, então vamos ver, tá? Então agora, praticamente finalizado, o que a cliente optou aqui? Por cores, mas as cores também de acordo com o que ela gosta e com o que ela usa. Porque muitas das vezes você, enquanto profissional, pode estar utilizando até uma cartela de cores. Até a própria caixa de lápis de cor já facilita para a gente organizar. Mas sempre eu ressalto, de acordo com a necessidade e aquilo que a sua cliente quer, tá? E deseja. E fique mais funcional, mais visível, mais prático para facilitar o dia a dia dela. Então, aqui no caso, começamos pela parte branca, né? Depois mais, assim, as cores em amarelado, né? Depois vai até chegar nas pretas, e aqui ela quis as que ficassem mais compridas, que é de um comprimento um pouco maior do que essa padronagem de roupa. Então, isso aqui faz sentido e faz-se necessário para cliente. Então, às vezes, a grosso modo, olhando, fala, mas ainda está misturado um pouco de cor, tal. Não tem problema. O importante é que fique funcional. O importante é que fique visível. E olha lá em cima a padronização dos cabides. Então, aqui como foi, né, a opção dos de veludo, que são peças que muitas vezes escorregam, como vocês já viram, como eu já mostrei, que podem deformar. Então, a opção foi veludo. Então, toda a padronagem dos cabides
também aqui ficou a critério da cliente e, logicamente, enquanto profissional da organização, eu dei algumas dicas do porquê e expliquei, lembra do explicar o porquê, o motivo da troca, tá? Antes de fazer tudo isso, o guarda-roupa, o closet, o armário já deve ser higienizado. E quem faz isso, Malu? Não é você, profissional da organização. A limpeza grossa, vamos dizer assim, dos ambientes se faz pela própria cliente ou por uma funcionária dela. O que eu sempre oriento? Um mimo, né, gente? Se você vai organizar, se você vai colocar tudo de volta de maneira mais limpa, mais clean, não custa passar um paninho, tirar às vezes um pó. Se for uma coisa um pouquinho mais delicada, que exige produtos, que exige um pouco mais de limpeza, peça a gentileza da cliente, disponibilizar a funcionária do lar para que isso aconteça. Mesmo porque tem muito material, tem muito ambiente, muito móvel que não pode ser utilizado qualquer produto de limpeza. Então, por exemplo, a câmera consegue filmar aqui para mim, por favor? Tá? Aqui é proposital, né? Nós temos algumas manchas aqui nesse guarda-roupa. Então, a cliente, ela tem que orientar a funcionária do lar de como limpar. Então, você não vá colocar produto aqui, por favor, tá bom? Porque pode, lógico, né, na intenção de melhorar, pode, de repente, piorar e estragar, aí não fica interessante. Mas é bom avisar a cliente de como está. Ok? Para que depois volte as coisas já num guarda-roupa limpo, harmonizado, cheiroso. Depois também nas aulas seguintes eu vou te dar dicas de alguns produtinhos coringa, que inclusive são da minha própria linha, de como deixar seu guarda-roupa mais cheiroso, mais limpo, mais refrescante, até contra mofo, traça, coisinhas aí que podem estragar as suas roupas, ok? E para finalizar a aula de hoje, lembra aquela baderna que estava aqui, de monte de caixinha e tudo? Nós vamos ter uma aula só para isso. Porém, só para já te dar uma dica, olha, uma única cestinha, não é? Uma cestinha aqui, tranquila, de plástico, que ela é fácil para lavar. Ah, enjoei de usar aqui, posso usar na minha lavanderia, na minha despensa, com os perfumes. Depois eu vou explicar também onde é melhor você armazenar os seus perfumes e alguns pertences, algumas coisinhas aqui da cliente, ok? Mas isso vai ser uma aula depois mais específica. Mas pelo menos já tirou aquela parte visual de bastante coisa que você não sabia nem o que tinha, tá bom? E assim nós terminamos essa aula sobre cabides, sobre como você deve ou não pendurar algumas peças de roupa. E o mais importante, né, gente? Aquelas cestas lá do começo da aula, tá? Doação, o que você vai levar para conserto. E aí vem também uma outra dica, né? Ou uma outra lição, um outro desafio. Coloque isso aí no carro e já leve para conserto, para que você possa estar utilizando. Porque qual é um outro problema que já havia lá dentro do guarda-roupa? É você agora colocar numa sacola, colocar lá numa despensa, num quartinho e esquecer. E aí você vai estar perdendo o tempo aí de estar utilizando aquelas peças que faltam. Um botão, um zíper, uma costura, às vezes precisa apertar um pouquinho, soltar, enfim, tá? Aquilo que você vai doar ou até mesmo vender e aquilo que, infelizmente, por falta dessa organização, você até perdeu, porque não dá mais para usar, ok? Os cabides que sobraram, os cabides que você, de repente, aí não vai utilizar, nós vamos ter mais um momentinho, que é uma outra aula, que eu vou mostrar ainda alguns detalhes. Então, não jogue fora já, ok? Guarde, porque pode ser que ainda você precise por um outro momento de outro guarda-roupa, de outras peças que provavelmente ainda você tenha aí. Até mais!